Em que preço vale a pena comprar um ETF? Nesse vídeo eu vou tentar responder a pergunta de uma pessoa que estava conversando comigo quando a gente falou sobre um ETF que é o ETF VT, o ETF que eu já comentei em diversos vídeos nesse canal, que basicamente é um fundo de investimento passivo que replica regras objetivas, e essas regras são de que o ETF vai investir simplesmente em todas as grandes empresas do mundo. Esse ETF ele investe em mais de 8 mil empresas e tenta replicar de uma maneira neutra o mercado mundial. Quando eu mostrei para essa pessoa esse gráfico aqui ele mostra basicamente qual foi a evolução do múltiplo preço sobre o lucro, PL, do ETF VT nos últimos 5 anos, em que mostra basicamente em que essa relação de preço, em que a gente vê quão relativamente caro ou quão relativamente barato o ETF estava em relação ao passado dele nos últimos 5 anos, a pessoa ela perguntou se não haveria um gráfico mais longo de tempo de 10, 20 ou 30 anos desse múltiplo PL para ver se no longo prazo esse preço estaria bom ou não estaria bom para entrar no ETF, ou seja, para comprar o ETF. Acontece o seguinte, tem uma diferença muito grande que eu gostaria de explicar para você entre investir em ações individuais e como você faz isso e investir em um ETF. Primeira coisa, se você vai investir em ações individuais, sim, você tem que analisar todo o negócio, analisar qual é o valuation da empresa, fazer o valuation, ou seja, calcular qual é o valor justo da empresa, quanto que a empresa deveria valer, de acordo com o crescimento dela e o risco que a empresa tem de entregar ou não entregar esse crescimento. E, consequentemente, você vai chegar de acordo com o modelo de fluxo de caixa descontado, você vai chegar em um preço que é o preço que você acha que é o preço justo. Se o valor de mercado está superior, você espera, você não compra. Se o preço está inferior, sim, você compra, porque faz sentido comprar uma empresa a um valor abaixo do que ela vale de uma forma justa, certo? Agora, um ETF, diferentemente de uma empresa, ele investe com regras objetivas. Consequentemente, ele investe em diversas empresas em que podem ter histórias diferentes. E, consequentemente, você não vai estar sabendo analisar para ver se o valor justo daquele ETF é aquele preço ou não é aquele preço. Se você quer investir em empresas baratas em relação à média histórica, é melhor, em vez de você pegar um ETF como o VT, que investe de maneira neutra no mercado, você investir em um ETF que não investe de maneira neutra e sim investe de uma maneira sempre escolhendo as empresas baratas. Porque se você está perguntando qual é o melhor momento para investir, é porque você quer investir no momento que a empresa está mais barata em relação à média dela histórica. Só que você consegue fazer isso não investindo em um ETF neutro, você consegue fazer isso investindo em um ETF com empresas baratas. Na média do mercado americano existe o que a gente chama de Value ETFs, né? Value Investing, que é investimento em valor, em que as empresas são negociadas a múltiplos abaixo da média histórica e abaixo da média das outras empresas do setor em que elas estão ou da média do mercado como um todo. E isso você consegue fazer investindo, por exemplo, em ETFs como VLUE, que investe justamente nesse fator, nessa característica de empresas baratas. Você consegue fazer isso, por exemplo, com Sleeve, que é SLYV, que investe em empresas pequenas e também baratas. Por exemplo, esses dois ETFs, nas regras deles, já estão justamente a seleção de empresas abaixo da média do mercado. Então você consegue fazer isso de uma maneira sistemática. Você não precisa ficar esperando um ETF neutro cair de preço para entrar nele, porque você já pode fazer isso sempre com outros ETFs. Já foi comprovado por diversos estudos acadêmicos científicos desde 1960 que as pessoas, inclusive gestores, inclusive pessoas com doutorado, inclusive pessoas com as melhores condições materiais para isso, com os melhores computadores, com os melhores programas, robôs, não conseguem selecionar de forma consistente os melhores momentos de entrada. Não conseguem selecionar de forma consistente os menores preços para entrar. Todo mundo gostaria de investir em empresas mais baratas. Só que as pessoas não conseguem fazer isso por si próprias, só conseguem fazer isso de uma forma sistemática com regras. E é por isso que os ETFs de value funcionam. Se você tentar, por exemplo, comprar o ETF VT quando ele estiver mais barato por um indicador como, por exemplo, PL, preço sobre o lucro, como eu mostrei naquele gráfico, possivelmente você não vai conseguir fazer isso e você vai perder muito seu tempo, porque você vai ter que ficar acompanhando o tempo inteiro se será que o preço está barato o suficiente. Não adiantaria eu mostrar para você um preço histórico. Na realidade, quando a gente olha, por exemplo, o preço histórico do índice S&P 500 americano, hoje está sim um valor superior. Só que você não saberia quando você tem que entrar
se você escolhesse entrar só, por exemplo, abaixo da média dele. Então, assim, se você esperar cair da média para investir, você vai perder grandes períodos de alta do mercado, o que não faz sentido, além de perder o seu tempo. Então é mais ou menos isso que eu gostaria de passar para você, e que faz muita diferença você investir em ações individuais, em que você tem sim que saber qual é o preço que você está investindo, porque você tem que saber contar a história daquela empresa, e investir, por outro lado, em ETFs que respeitam regras, e consequentemente, se você acredita em alguma coisa, você escolhe o ETF daquelas regras. Você não pega um ETF neutro e tenta aplicar a sua ideia de ações individuais para um ETF neutro. Isso não faz sentido algum. Isso vai trazer frustração, só vai trazer perda de rentabilidade e perda do seu tempo no longo prazo. Se esse conteúdo fez sentido para você, dá um like para eu saber que você gosta disso, para eu fazer mais conteúdos parecidos nesse sentido. Se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nenhum outro conteúdo que eu for colocando aqui. E coloca aí um hashtag invisto em ETF ou hashtag não invisto em ETF para eu saber se você investe ou não investe em ETF. Beleza? Valeu, pessoal!